Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E olha, Ele abençoa, sabia? Ele abençoa porque Ele é a própria bênção e só tem prazer em abençoar, porque Deus é a bênção, Ele só quer abençoar. Porém, nem todos, a maioria não está interessado na bênção de Deus, porque a maioria já está alinhada com a sua própria cobiça, com a sua própria religiosidade, com a sua própria filosofia, os seus próprios pensamentos. Mas Deus abençoa quem quiser. Quem quiser. Jesus diz, quem tem sede, venha a mim e beba. E quando ele disse quem tem sede, ele não estava se referindo à sede de água, H2O, nem de vinho ou qualquer outra bebida. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é a mente do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é o guia daqueles que vivem no reino de Deus, ou seja, no reino que o Senhor Jesus trouxe a este mundo. O mundo vivia, até Jesus, até o nascimento dele, o mundo vivia no reino desse mundo, claro. Mas quando Jesus veio, ele disse, é chegado até vós o reino de Deus. É chegado até vós o reino de Deus. Arrependei-vos, ele disse, porque é chegado até vós o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que significa o reino de Deus? O reino de Deus, ele também disse, ele não vem com visível aparência. Não. O reino de Deus é muito legal. O reino de Deus está dentro de vós. Ele falando para os discípulos. Por que estava dentro dos seus discípulos? Porque os discípulos ouviam a palavra. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela recebe o direito, o privilégio de ter o Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus é Espírito e verdade. Então, quando a pessoa bebe da palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus, tem prazer na palavra de Deus, tem prazer em meditar na palavra de Deus, na verdade, ela está tendo prazer, ela está tendo acesso ao reino de Deus, porque todo reino, como os reinos deste mundo, os reinos deste mundo têm as suas leis, suas regras, suas disciplinas, não é verdade? O reino de Deus também tem a disciplina, a ordem, tem as suas leis, seus mandamentos. Então, Jesus fala sobre o reino do mundo e fala sobre o reino de Deus. E você pode ver isso com clareza na oração que ele faz ao Pai. João capítulo 17. É um capítulo inteiro. É uma oração. A oração sacerdotal. A mais sublime oração que se tem conhecimento.
Nós sabemos que os salmos de Davi, as orações de Davi, dos profetas, excelentes, instruídas, inspiradas pelo Espírito Santo. Mas aqui, na oração de Jesus, capítulo 17 de João, é a oração do próprio Filho de Deus. É a oração do unigênito de Deus, do primogênito de Deus, o primeiro Filho de Deus, ao Pai. Então, nesta oração, você entende, você pode entender, você tem acesso a essa distinção entre o reino de Deus e o reino do mundo. O reino de Deus, ele se estabelece na vida de quem ouve, atende, obedece, se sujeita à palavra de Deus. Quando a pessoa vive inserida na palavra de Deus, ela tem uma conduta neste mundo. No reino deste mundo, ela tem uma conduta de acordo com as regras, com as leis, com a palavra do reino de Deus. Então, ela está a viver no reino de Deus, ainda que esteja sujeita, a sua carne, o seu corpo, sua matéria, esteja sujeita ao reino deste mundo, porque Jesus disse: dai a César o que é de César. César é o rei deste mundo. César são os reinos deste mundo, digamos assim. Cada país tem as suas leis, suas regras. Então, cada cidadão do seu país vai ter, obviamente, que sujeitar-se às regras do seu país. Mas Jesus veio instalar o reino de Deus para aqueles que querem viver segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus, as regras de Deus. Então é claro, claríssimo, que Deus, minha amiga e meu caro amigo, Deus é Espírito, é um só Espírito. Deus é um Espírito. Deus é Espírito. E quem está sob o reino de Deus, quem vive sujeito ao reino do Espírito de Deus, tem também o mesmo Espírito. Um só Espírito. A mente de Deus em nossa mente. A mente daqueles que vivem no reino de Deus. Lembra que Jesus disse: o que é nascido da carne, que significa o mundo, o que é nascido do mundo é do mundo, mas o que é nascido de Deus, o que é nascido do Espírito, é Espírito. Ou seja, é espiritual, está sujeito à lei, aos mandamentos de Deus, porque a palavra é Espírito. As minhas palavras são espírito e vida. Então, quem vive, por exemplo, no Brasil, está sujeito às leis brasileiras. Quem vive nos Estados Unidos está sujeito às leis dos Estados Unidos. E assim sucessivamente. Quem vive no reino de Deus, é o reino espiritual, é o reino do Espírito Santo, é o reino do Senhor Jesus Cristo, está ou tem que estar sujeito às leis, à palavra do reino de Deus. Então, quando uma pessoa nasce da água, quer dizer, morre para o mundo, nascer da água, digamos assim, é sepultar o batismo nas águas, sepultar o corpo, quer dizer, sepultar o mundo que está dentro dela, sepulta o mundo quando ela é batizada nas águas. E quando ela sai das águas, o natural, o que tem que acontecer, o que deve acontecer, é receber o Espírito de Deus, que é o Espírito do reino de Deus.
Ela sai do reino do mundo e entra no reino de Deus. Ela sai, digamos assim, do reino da sujeira, é sepultada, morreu para o reino do mundo, com ela morreram os seus pecados, com ela morreu tudo, o mundo. E ela nasce agora no reino de Deus, no reino da palavra de Deus. Antes ela estava vivendo no reino do mundo, porque estava sujeita às leis do mundo. Mas agora ela está, uma vez que ela morreu para o mundo, para este mundo, ela está sujeita à lei de Deus. E não há confusão nisso, porque quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, enquanto nós estivermos nessa matéria, nosso corpo, nós estamos vivendo dentro, inserido neste mundo. Nós estamos inseridos no reino deste mundo. Mas nós não somos do mundo. A nossa vida não está no mundo, a nossa vida está em Jesus, que é espírito e verdade. Eu não sei se você está me entendendo, mas eu creio que o Espírito Santo está abrindo o seu entendimento e fazendo você entender. Na oração que Jesus faz, ele explica isso com muita clareza. Ele diz assim, preste atenção, talvez a gente orando, a gente lendo e meditando nessa palavra de Jesus, João capítulo 17. Diz o texto assim, levantou Jesus os seus olhos ao céu e disse, Pai, presta atenção, Pai, Jesus falando com o Pai, o Filho de Deus falando com o Pai, com licença. Ele diz, é chegada a hora. E realmente essa hora era chegada porque ele iria deixar este mundo. Ele ia sair da matéria. Deixar esse mundo. Aquele corpo que Jesus nasceu, ele tornou-se um corpo glorificado. Então deixou a matéria desse mundo e subiu aos céus. É chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Se o filho é glorificado pelo Pai, o Pai será glorificado pelo Filho. Isso que significa, penso eu, creio eu. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Presta atenção nisso, hein? Essa palavra é muito forte. Assim como lhe deste poder, Jesus recebeu todo o poder, toda a autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Isso é extremamente importante. Toda a carne pertence a Deus, ao Pai. Ele fala lá em Isaías, todas as almas são minhas. Assim como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Tudo é meu. Tudo é meu. Mas Deus, o Deus Pai, faz uma separação. Quando Jesus veio, ele fez essa separação. Pai, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, sobre todas as almas, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Quer dizer, o Pai que deu a Jesus a mim. Eu era do mundo. Eu era dos meus pais. Mas Deus, eu era de Deus.
Não era de Deus que eu quero dizer que eu era salvo. Não, a minha alma pertencia a Deus. Todas as almas pertencem a Deus. Quer a alma do religioso, quer a alma do não religioso. Quer a alma do bom como a alma do mal. E Deus vai dar um fim à alma que é dele. Todas as almas. Aqueles cujas almas Jesus recebeu do Pai, esses são salvos, porque aceitaram Jesus como seu rei, como seu Senhor, o único Senhor, o primeiro em suas vidas. Então, Jesus salvou esses e salva todos quantos o aceitam, porque o Pai é quem enviou. Então, o Pai me enviou para Jesus e ele me salvou. É isso que eu entendo e creio. Você entende assim? Olha só, assim como lhe deste poder, quem deu poder? O Pai deu poder a quem? O Filho. Sobre o quê? Sobre toda a carne. Toda a carne. Para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Ele não deu a todos, mas apenas aqueles que Deus deu ao Filho, que são salvos. Então ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, isso aí é uma revelação que os filhos do Espírito Santo, os filhos de Deus, recebem pessoalmente. A vida eterna é esta, que te conheçam. A ti só. Quer dizer, a ti só. Por único Deus. Único Deus. Verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo foi enviado ao mundo pelo Pai para salvar aqueles que nele creem. Então, todos os que são salvos vão a Jesus, quer dizer, são salvos pelo Senhor Jesus. Sem ele não há salvação. Em Jesus nós somos salvos. Sem Jesus não há salvação. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Quer dizer, Jesus falando que fez a obra que tinha que ser feita. Morreu por todos. Todos. Mas nem todos aceitam. Mas que aqueles que o aceitam, então são salvos. Aí está a diferença. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, mas ele veio ao mundo, foi enviado ao mundo pelo Pai para que pudesse salvar o mundo, a humanidade. Mas quem aceita Jesus? Deus não impõe a vontade dele. Ele coloca as regras, estabelece as leis. Quem obedece é beneficiado, quem não obedece não é beneficiado. A mesma coisa que acontece neste mundo. O reino deste mundo é assim. Se você dá a César o que é de César, então César vai deixar você em paz, sossegado. Mas se você rouba a César, então você pode ter certeza que o César vai correr atrás de você e vai jogar você na cadeia. É a lei do mundo. Toma lá, dá cá. Você entende isso? Claro que entende. Jesus disse então, manifestei o teu nome aos homens. Olha só, isso é forte. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens.
que do mundo me deste. Manifestei o teu nome. Deus se identificou no nome do Senhor Jesus Cristo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Quer dizer, estavam no reino do mundo, mas o Senhor nos deu. Estes homens que o Senhor me deu eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra, quer dizer, guardaram a tua lei, as tuas regras, teus mandamentos. Quer dizer, não foram todos, toda a humanidade, mas apenas aqueles que o Pai lhe havia dado. Eles eram do mundo, Jesus aqui fala. Jesus fala aqui com clareza o reino do mundo, está aqui. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Jesus se revelou aos homens que do mundo, do reino do mundo, foram resgatados. Eu manifestei, eu me revelei. Eram teus, mas tu nos deste. Tu nos deste e guardaram a tua palavra. Eu creio, amiga e amigo, que Deus é Espírito. Quando uma pessoa nasce do Espírito Santo, ela é Espírito. Jesus falou isso. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Então, quando a pessoa nasce do Espírito, ela tem a mesma mente, o mesmo pensamento de Deus. Porque Deus é Espírito. A alma não. A alma, cada uma é diferente da outra. Por exemplo, Esther e eu, nós temos gostos diferentes. Mas o Espírito é um só. O Espírito que está nela é o Espírito que está em mim. Por isso que o nosso casamento dá certo. Por quê? Porque nós temos o mesmo Espírito, o mesmo pensamento. Assim é o reino de Deus. Quem pertence ao reino de Deus tem o mesmo Espírito, os mesmos pensamentos, as mesmas vontades. Isto é, agradar ao Pai. Mas quem não está no reino de Deus tem outro espírito, tem outra vontade. Quer agradar ao seu coração, à sua alma, às suas concupiscências, etc. Então, uma pessoa que vive no reino deste mundo, cada pessoa tem as suas vontades, independentes da vontade de Deus. Mas quem vive no reino de Deus, que é nascido da água e do Espírito Santo, tem o mesmo Espírito, o mesmo pensamento. Por isso, é um só em Deus. Nós vamos ver isso aqui nessa oração. Jesus fala sobre isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui, só para esclarecer esse texto aqui. Lá no versículo 21, Jesus fala assim, na sua oração, ele diz assim, para que todos os que o Pai deu para ele, para o Filho, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Sejam um em nós. Quer dizer, mesmo espírito, mesmo pensamento, as mesmas vontades, tudo de acordo com o eterno Pai. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Quer dizer, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela pensa igual a outra, que tem também o Espírito Santo. Você que tem o Espírito Santo, pensa igual a eu, igual a mim.
e nós pensamos iguais. Por quê? Porque nós temos o mesmo espírito. Almas diferentes. Por exemplo, Esther e eu, nós temos o mesmo espírito, mas nossas almas são diferentes. Ela tem um gosto, a minha alma tem outro gosto. E Deus respeita isso. Nós não somos uma alma só. Nós somos um só corpo, uma só carne, mas uma só mente, a mente do Senhor Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa vive no reino do mundo, ela tem o espírito do mundo. Suas vontades estão relacionadas ao mundo, ao reino do mundo. Ela quer conquistar o reino do mundo. E aí Jesus diz na sua palavra, o que adianta você ganhar o mundo inteiro? Ele falou isso para mim. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará o homem em troca de sua alma? A gente sabe que em troca do nosso corpo, da nossa vida terrena, o ser humano dá tudo. É ou não é? Tudo que ele pode fazer, ele vai fazer para tentar salvar, para manter o corpo vivo. Ainda que tenha 110 anos, a pessoa quer manter-se viva, ainda que a sua vida seja um resto de vida, mas ela quer continuar vivendo. Não é assim? É ou não é? Ela continua tomando seus remédios, suas vitaminas, etc. Ai, meu pai. Ai, graças a Deus, graças a Deus. Então, a pessoa dá o que tem e o que não tem para manter a sua saúde, a sua vida aqui na Terra. Por quê? Porque tem o espírito do mundo. Agora, quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, ela aspira, ela deseja ir para Deus, para junto do Pai. Por isso o apóstolo Paulo disse, para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Quer dizer, enquanto estamos aqui nesta terra, sujeito a esta matéria, é sofrimento, dor, discórdia. Nós sofremos ódio, injustiças, calúnias, perseguições, prisões, traições e tudo que não presta nesse mundo. Porque a nossa mente, o nosso espírito está no reino de Deus. E nascemos no reino de Deus. Mas a nossa matéria, a nossa alma está nesse mundo. Mas quem vive, obviamente, nessa matéria vai sofrer, vai gemer, como todos gemem. A Bíblia fala, nós temos falado, que todo mundo está sujeito aos gemidos do mundo, porque estamos ainda no mundo, a nossa matéria está no mundo. Agora, quando Paulo fala, para mim o morrer é lucro, é me separar desse mundo. Morrer, a morte para Deus não é morte, é separação, apenas separação. Um dia ele vai juntar todos os que são dele para estar vivendo com ele. E os que não são dele vão ser colocados nos seus devidos lugares, vão ser colocados em outro lugar, no reino do inferno. Não existe o reino do mundo, existe o reino do inferno. Não existe o reino dos céus, existe o reino do inferno. Então, os que rejeitam o Senhor Jesus, infelizmente, eles vão para o reino do inferno. Mas quem aceita Jesus, quem se sujeita ao Espírito Santo, à palavra de Deus, ao reino de Deus, esses vão viver a eternidade no reino dos céus. Amanhã nós vamos continuar lendo esse texto para tentar
enfim, abrir os olhos ou explicar melhor tudo que Jesus falou aqui. Mas vale a pena você, hoje, ler João capítulo 17. Leia com carinho, leia meditando, leia questionando. Por que isso? Mas por que aquilo? Só questionando. Se você, quando ler a Bíblia e começar a questionar, você vai ter a resposta do Espírito Santo. Ele vai te responder, ele vai te ensinar, porque a palavra é dele. Então leia, medite. Eu não quero que você coma nas minhas mãos. Não, eu quero que você coma com as suas próprias mãos. Você leia e venha entender João capítulo 17. Você é católico? Você leia a sua Bíblia católica, capítulo de João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17. Leia, leia. Você vai ver, o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai falar com você, minha amiga, com certeza. Porque ele quer separar você para ele. Não se esqueça que Jesus, na oração, disse essas palavras. Para que todos sejam um. Ele está orando ao Pai por aqueles que o Pai lhe deu. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para que o mundo, quer dizer, o reino do mundo, os que não creram, venham crer que tu me enviaste. Está aí. Claro, claríssimo, para mim está bem explícito, mas seria bom que você lesse cada versículo, cada palavra, obedecesse a pontuação, a vírgula, para que você venha entender direitinho, tá bom? Deus abençoe você e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Me abençoe mesmo. E Ele abençoa. Ele abençoa todos os que creem na sua palavra. A partir do momento em que há fé, em que há crença, em que se apoia a vida, a própria vida, os pensamentos, as suas vontades, de acordo com a palavra dele, então ele abençoa a pessoa. Ele abençoa, porque a palavra dele é espírito e verdade. Quem quer o Espírito de Deus deve beber da palavra de Deus, deve comer da palavra de Deus. Jesus disse: este é o pão que Deus deu aos homens, que desceu do céu. Jesus era o pão nosso de cada dia. Jesus deu a palavra, ensinou a palavra, pregou a palavra. E tudo que ele fez está rigorosamente de acordo com a palavra dele. E por causa disso, ele venceu o diabo. Ele venceu a própria vontade, ele venceu a própria carne. Ele venceu tudo, porque ele vivia de acordo com a palavra. E esse é o ensinamento precioso que cada um tem que colocar em prática. Mas isso é uma coisa pessoal, individual. Eu não posso impor a palavra de Deus para Esther,
para ela obedecer, e nem ela pode impor a palavra de Deus para mim obedecer. É uma coisa individual, que não depende de ninguém, depende só da pessoa. Só isso. Isso se chama crer. Isso se chama crer. Eu quero falar para vocês o seguinte: quando eu li as Sagradas Escrituras pela primeira vez, eu li de Gênesis a Apocalipse, todos os versículos, todos os dias. E quando eu entendia a palavra, quando eu compreendia a palavra, eu orava na hora, eu parava e dizia: oh, meu Deus, não me deixes cair nessa tentação, guarda-me disso. Ó, meu Senhor, livra-me disso. Por exemplo, quando chegou na parte de Davi, que Davi foi escolhido por Deus, ungido por Deus, ele era um rejeitado entre os irmãos, e o próprio pai não fazia muito caso dele, o pai dele, né? Jessé. Mas Davi tinha sido escolhido por Deus. Então, quando ele foi eleito, ele foi colocado, eleito por Deus para ser rei de Israel, primeiro rei em Israel, primeiro rei que agradou a Deus, digamos assim. Primeiro foi Saul, mas ele, quando subiu ao trono, ele foi muito bem no princípio, mas depois de algum tempo ele deixou a guerra de lado e ficou inclinado às vontades, aos desejos, às cobiças da carne. E aí ele caiu com Betsabá. E aí foi um inferno na vida dele. Davi entrou no inferno, passou pelo vale da sombra da morte, porque ele quis, ele decidiu, ele escolheu, que é o que acontece com qualquer um de nós. Quando eu lia a Bíblia, eu dizia: ah, meu Deus, me guarda, eu não quero ser como Davi, eu não quero que aconteça isso. Não adianta o Senhor me elevar a um lugar alto e depois eu me deixar cair, ou permitir, ou não me guardar, não me proteger, guarda-me de cair em tentação. Eu orava, tudo que eu entendia da palavra, eu orava para que aquilo se aplicasse na minha vida. Então, desde quando nós começamos na fé, nós fazíamos isso. E ainda faço hoje. Sempre que eu leio, eu olho: ó, meu Deus, guarda-me, guarda-me. Então, eu queria que você soubesse o seguinte, que o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, não foi ideia dele, mas o Espírito Santo o disse, o ensinou, usou a sua mente para escrever o que ele escreveu. Então ele disse: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Esse é o grande problema entre a maioria dos cristãos, ou a maioria dos que se dizem cristãos. Olha só, presta atenção. Eu sempre ouvi dizer: oh, meu Deus, eu quero fazer a tua vontade. Gente falando comigo: não, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Não, olha, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Tá certo, amém. Mas a primeira vontade de Deus é a gente ter um comportamento verdadeiro. É ou não é? Fala a verdade.
Então, não adianta eu ser um pastor, um homem de Deus, um servo de Deus, e se eu misturo esse meu caráter de servo de Deus com a mentira. Não tem como eu prevalecer na minha fé. Não tem como. Não tem jeito. Isso é patati, patatá. Sabe como é que é? Pau, pau, pedra, pedra. Não tem jeito. Ou é ou não é. A pessoa quer o Espírito Santo, por exemplo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, disse Jesus, é o Espírito de verdade. É o Espírito de verdade. Então, como é que o Espírito de verdade vai fazer morada numa pessoa que vive na mentira, que pratica a mentira, que ganha dinheiro através da mentira? Que se faz na vida, neste mundo, na base da mentira. Sustenta a sua vida, o seu corpo com a mentira. Como? Não é possível ela receber o Espírito Santo. Salvo quando ela deixa a mentira. Quando a pessoa deixa a mentira, então ela passa a viver na verdade. Vivendo na verdade, então ela vai prevalecer. Porque o diabo é a mentira. Jesus é a verdade. Então quem segue Jesus anda na verdade. Quem segue o diabo anda na mentira. É isso aí. Então você não pode querer... você não pode querer satisfazer a verdade e a mentira ao mesmo tempo. Ou uma coisa ou outra. Tudo bem, você fala a verdade sempre, mas de vez em quando você fala a mentira. Então, toda a verdade que você falou fica neutralizada pela mentira. É como se você colocasse uma roupa de gala. Por exemplo, você vai se casar, você se veste de noiva, de branco, bonitinha, lindinha, véu, tudo, grinalda, você está impecável, sua vestimenta de branco. Mas se tiver uma gota de café lá no seu vestido, já vai manchá-lo. As pessoas não vão nem ver, nem observar o vestido, vão logo vão ser chamadas a atenção por causa daquela gota de café que caiu no vestido. Porque, sabe, não dá. Assim é a verdade é puríssima. A verdade é perfeitíssima. É tanto que o apóstolo Paulo, ele diz, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas as pessoas não querem a verdade. Elas conhecem a verdade, mas não querem a verdade, andar na verdade. Então, elas não se libertam. A mesma coisa, Paulo fala lá, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, etc., seja isso que ocupe a vossa mente, seja isso que faça parte do seu pensamento, ou venha ocupar o seu pensamento, melhor dizendo. Então, quando a pessoa quer conquistar pela fé, se ela estiver na mentira, não tem como. Porque é contra a verdade, não podemos, diz aqui, nada podemos contra a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, se você quer conquistar
com a verdade, que é Jesus, Jesus é a verdade, e por isso ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você quer vencer, você tem que andar na verdade. Mas no princípio, você vai ter prejuízos. Quando a gente começa a andar na verdade, imediatamente nós temos um desafio pela frente. Porque, às vezes, há condições de nós ganharmos muito, termos muito lucro com uma mentirinha. As vantagens são grandes, vultosas. Então, por causa de uma mentirinha, a pessoa se vende para o mundo, se vende para a mentira, se entrega para a mentira. E aí, ela perde, porque ela conquista na mentira, a mentira vai tirar dela, que é o diabo. Ou não é? Claro, se nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, então tudo podemos através da verdade. Tudo podemos pela verdade. Ou então, nada podemos através da mentira. Nada podemos através da mentira. Então, é isso que eu tenho observado, infelizmente, mas a gente tem visto, muitas pessoas chegam até nós e falam dos seus dilemas, das suas misérias, das suas pobrezas, das suas doenças, dos seus infortúnios, e a gente fica cheio de dó. O coração da gente fica pequenininho, poxa, coitadinha dessa pessoa. Só que ela está naquela situação porque ela abraçou, ela deu de braços com a mentira, ela anda com a mentira. Então a mentira é isso aí. A mentira faz a pessoa escrava, literalmente escrava. Então vem todo o mal por causa da mentira, mas todo o bem vem por causa da verdade. Então eu sei que é difícil, muito difícil, a pessoa sacrificar a mentira. Sacrificar a mentira. Deixar a mentira de lado. É muito difícil porque ela ganha dinheiro com isso, ela trabalha com a mentira. Se ela não trabalhar com a mentira, ela vai ser mandada embora. E aí ela fica perguntando, e aí, como é que vai ficar? Quem é que vai pagar minhas contas? Quem é que vai pagar meu aluguel? Quem é que vai trazer comida para casa? Eu tenho que viver disso. Aí é que ela se engana. Porque pela verdade, tudo nós podemos. Deus é a verdade. Quando ele acha pessoas que amam a verdade, então ele abençoa essa pessoa. Agora, não é automático. Eu falei a verdade. Hoje eu vivi na verdade. Então, amanhã, terça-feira, então, tudo tem que acontecer na minha vida. O mar de rosas vai se abrir. Não é assim. Não é assim. Deus não trabalha dessa forma. Não é um toma lá da cá. Não é um toma lá. Não é como a cura divina, a fé da cura divina. Os 10 leprosos foram curados imediatamente, manifestou a fé no Jesus naquele momento, manifestaram a fé na verdade, e na verdade libertou, ficaram curados. Mas somente um foi salvo. Dos 10, somente um foi salvo. Porque permaneceu na verdade. Os demais não. Então não adianta a pessoa querer usar a fé para falar a verdade num determinado dia e no dia seguinte está na mentira novamente. Não dá. Você tem que viver na verdade. Você tem que mergulhar na verdade e assumir aquela verdade, aquele caráter, para que então você tenha o direito de vencer o diabo, você tem o direito, você tem a força, você tem a fé para vencer o diabo, vencer o mal, vencer o inferno. É por isso que ele disse, nada podemos contra a verdade. Em outras palavras, tudo podemos pela verdade.
Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quer dizer, tudo podemos pela verdade. Em outras palavras, nada podemos contra a verdade, então tudo podemos. Tudo podemos através da verdade ou pela verdade. E isso é extremamente importante para a sua vida diária, a sua conduta diária. Porque não pense que Deus é mágico, que ele faz mágica. Não pense que Deus se deixa enganar. Ele sabe o que carregamos dentro de nós. Ele sabe, por isso que ele odeia a hipocrisia. Ele odeia a hipocrisia, porque a hipocrisia é uma mentira. A pessoa se faz de verdadeira tenta se mostrar verdadeira para quem conhece as profundezas da sua alma. Isso é um insulto ao Senhor. Isso é um insulto a Deus. Porque ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Não adianta você querer esconder nada, porque nada fica escondido aos olhos de Deus. Então, quando uma pessoa finge ser verdadeira, e as igrejas evangélicas estão apinhadas de pessoas assim, eu sei disso, porque eu passei por elas, eu sei o que é isso. Eu sei, eu vi. E era difícil combinar com essas pessoas, porque eram fingidas. Foi isso que Jesus se revoltou contra os judeus, os religiosos, os mestres, os fariseus, os saduceus, aqueles rabinos, aqueles sacerdotes, que eles, diante do povo, eram uma coisa, mas diante de Deus eram fingidos. Jesus tem um discurso duríssimo, verdadeiramente duro para com esse tipo de gente. Inclusive, Jesus já os condenou. Jesus disse: ai de vós, escribas. Escribas eram aqueles que escreviam, copiavam a Bíblia, a Torá, a palavra de Deus. Eles copiavam os salmos, os provérbios, eles copiavam. Então, eles tinham amplo conhecimento da palavra de Deus. Mas só que, embora tivessem acesso à verdade, eles viviam com mentiras, que é o que acontece muito nos dias atuais. Sempre aconteceu, mas agora mais do que nunca, porque as pessoas estão mais fissuradas no mundo, nas coisas do mundo, nas mentiras do mundo, nas fantasias do mundo, nas coisas que são passageiras, que tudo passa. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, olha o templo, veja as pedras. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai acabar, vai ser derrubado. E de fato, está lá, cadê o templo? Erguido por Salomão. Cadê o templo? Depois reerguido por Herodes. Cadê? Não tem nada. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam fissuradas nas coisas materiais. E as coisas materiais iludem, fazem as pessoas viverem fantasias. É o caso de muita gente que, infelizmente, vive quase que o dia inteiro ligado na internet, nas fantasias, no tic-tic da internet e outras coisas mais. Estão ligadas, fissuradas ali. Quer dizer, bebendo do que é mentiroso, do que é enganador,
do que é falso. Poucas são as pessoas interessadas na verdade. Poucas são as pessoas interessadas não apenas em conhecer as Sagradas Escrituras, mas vivenciarem, agirem de acordo com ela. Então, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará das mentiras. Das mentiras. Quantos casamentos são feitos na base da mentira, do engano, da ilusão, da fantasia? E por isso, quantas crianças nascem já sem pais? Quantas crianças são jogadas neste mundo, no mundo da mentira, a partir dos seus próprios pais, que viveram uma mentira. Um mentiu para o outro, um enganou o outro. Então, como é que pode haver justiça, paz nesse mundo, se o mundo gosta da mentira? Por isso que Jesus disse, através dos seus servos, que o mundo jaz no maligno. Então, amiga e amigo, você quer uma vida de qualidade, uma vida de paz? Porque na mentira ninguém tem paz. Quem vive na mentira não há paz. Só tem paz aqueles que vivem na verdade, que andam na verdade. E aí sim, essas pessoas têm paz dentro de si. E de acordo com essa paz, elas têm consciência plena do que é verdadeiro e do que é falso. Então, são pessoas sábias que viram as costas para as mentiras e as ilusões deste mundo e se apegam à verdade. Você vê que, por exemplo, é muito forte isso, dá licença aqui, tem que molhar o gogó. Quando a pessoa entra na igreja, ouve a palavra de Deus, ela gosta da história da Bíblia, das histórias dos profetas, dos reis, etc, etc. Ela gosta, ela ama os salmos. Que coisa maravilhosa. Mas, na prática, elas vivem o que o mundo dita. Elas vivem os salmos do mundo. Mas dentro da igreja, ou quando está lendo a Bíblia, o livro de Salmos, ela gosta, ela tem prazer, ela sente até uma sensação de segurança. É ou não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu refúgio, meu castelo forte. Deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Essas coisas, o Salmo 91, o que habita no abrigo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Beleza, bonito, maravilhoso. Mas a pessoa vive na mentira, vive no engano, vive de ilusão. Ela não quer a verdade, porque a verdade exige sacrifício, exige perda, sacrifício. Você perde amigos, você perde emprego, você deixa de ganhar o que o mundo oferece, porque o que vem de graça, o que vem fácil, é o mundo que dá para depois tirar tudo. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, quantas pessoas, quantos jovens são aliciados para trabalhar na Europa e vêm com aquela ilusão de ganhar dinheiro e viver na Europa e tal, e tal. Chegam aqui na Europa, sabe o que acontece? Eles são jogados na prostituição. E os bandidos pegam o passaporte deles, ficam com eles. E a pessoa fica lá escravizada pelo bandido. Tem que trabalhar, tem que se prostituir para
para poder sobreviver e não pode sair daquela vida. Qual é a atitude que tem que tomar? A verdade. É a verdade. É chegar para a polícia e dizer, eu vim aqui assim, 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 o sujeito tomou meu passaporte, ficou e tal, tal. Denuncia. Quer dizer, vai buscar a verdade, vai buscar a justiça. Muitas pessoas entram na igreja e veem, poxa, eu amo a justiça, eu amo a verdade. Quando chegam na igreja, elas veem injustiças, elas veem coisas que não deveriam ter visto, mas elas se esquecem que elas estão misturadas com outras pessoas, umas são da fé e outras não são, umas são da verdade e outras são da mentira. Então, ali no meio, juntando tudo, você vai ver coisas erradas. Então, amiga e amigo, coloque a sua cabeça na palavra de Deus. A palavra de Deus diz claramente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não liberta só naquele dia, não liberta para sempre. Mas também você tem que viver para sempre na verdade. Não é só viver a verdade só num dia. É todo dia, toda hora, todo momento. Você faz parte da sua vida. Não há justiça sem a verdade. Todo mundo quer justiça. Mas todo mundo que quer justiça ama a mentira. Então, como é que a mentira pode compactuar com a justiça? Então, não há justiça. A verdade só liberta aqueles que verdadeiramente se lançam na verdade. Então, você quer receber, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, você tem que deixar a mentira. Eu não sei que mentira que você vive, eu não sei, eu não quero saber, mas eu quero que você saiba que o que eu aprendo aqui na palavra de Deus é isso. Nada podemos contra a verdade, nada, não há como vencer a verdade, a verdade sempre vence. Nada podemos contra a verdade, senão podemos tudo pela verdade. Podemos tudo pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, olha só que bacana, ele disse assim, quem pratica a verdade vem para a luz. Quer dizer, quem pratica a verdade todo dia, toda hora, todo momento. E a primeira verdade que se vive começa dentro da sua própria casa, no relacionamento marido e mulher, para que então seus filhos venham testemunhar da verdade em loco, diante deles. Você sendo verdadeira para com seu marido e vice-versa, então vocês vão dar certo e vão criar os seus filhos na verdade, vão ensiná-los a verdade. Jesus disse, quem pratica a verdade vem para a luz. E na luz você enxerga o buraco, você enxerga o perigo, você enxerga tudo que existe. E você evita o que é errado. Você foge do que é falso, mentiroso, enganador. Você foge daquele sistema corrupto. Por quê? Porque você pratica a verdade. E então você está na luz, vive na luz. Jesus disse, quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quer dizer, quando a pessoa está na luz, ela está na paz, ela está em Deus. Claro, mas para estar na luz, ela tem que praticar a verdade. Tá fácil, né? Eu acho isso aí muito simples para entender. Por isso Paulo diz, naquele tempo, Paulo também enfrentava o mesmo problema. Ele disse, dirigido pelo Espírito Santo, quanto ao mais, irmãos, não eram os incrédulos, não. Quanto ao mais, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor a Deus para isso, nisso pensai. Então você verifica, você confere consigo mesmo que para entrar no reino dos céus, a porta é estreita. Ela está aberta, sempre aberta. 24 horas por dia, a porta dos céus está aberta, mas é estreita. Não é fácil. Você tem que sacrificar o seu eu, suas mentiras, seus enganos, tudo que é falso, para poder, então, chegar lá. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Vamos continuar falando sobre esse assunto, porque quando se anda na verdade, você tem o direito de até provar a verdade, se ela é verdadeira. Deus abençoe. Até amanhã. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. Todos, 100%. Basta que você ouça a palavra de Deus, e a palavra de Deus, que tem espírito, que tem verdade, que é a verdade, que é espírito, não é que tem não, que é espírito e é verdade, essa palavra vai guiá-la segundo a vontade de Deus. Eu li um texto aqui, eu comecei a rir. Mas rir do gozo que traz dentro da gente. Os judeus, os fariseus, os saduceus, os escribas, os religiosos, na época de Jesus, ficavam intrigados com ele, e faziam perguntas capciosas, perguntas que queriam trazer uma resposta que viesse fazê-lo ser condenado. Os judeus estavam procurando uma palavra que Jesus dissesse para que essa palavra viesse condená-lo. E Jesus, é claro, Jesus é Jesus. Então ele respondeu, sempre que ele respondeu, eles ficavam embatucados, eles ficavam ainda mais confusos. Mas, em dado momento, Jesus disse para eles, ele disse, vós sois de baixo e eu sou de cima. Quer dizer, vocês são daqui de baixo. Jesus falando para os judeus, os religiosos. Vocês são daqui de baixo. Isso é muito forte. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Então você vê, amiga e amigo, a diferença entre as pessoas que são conduzidas, dirigidas, guiadas pelo Espírito Santo e aquelas pessoas que são dirigidas, guiadas pelo espírito desse mundo. Você vê a diferença enorme, brutal. É assim, está na cara. Então, muitas pessoas que dizem assim, bispo, poxa, eu queria saber isso, eu queria saber aquilo. Olha, eu sei que vocês normalmente têm muitas perguntas, muitos questionamentos,
não entendem, muitos não entendem a palavra de Deus. Sabe por que você não entende a palavra de Deus? A pessoa não entende a palavra de Deus. Não estou falando você que já teve uma experiência com Deus, tem o Espírito Santo. Mas aquelas pessoas que não tiveram o Espírito Santo, elas não têm noção, elas não têm como compreender, entender porque elas são daqui de baixo, são deste mundo. Elas estão ligadas a este mundo. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela deixa de pertencer a esse mundo. Os valores dela não estão nada, absolutamente nada ligados a este mundo, mas as coisas lá do alto. Por isso que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, disse: pensai nas coisas lá do alto. Então, amiga e amigo, aonde que eu quero chegar? Esse domingo, nós vai ser o domingo do tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero. O que você mais quer? Se você for daqui de baixo, e quiser ser lá de cima, você tem que ter o Espírito Santo, porque é Ele quem guia, Ele quem abre a nossa visão espiritual, nosso entendimento. É Ele que tira as vendas dos nossos olhos, tira o bloqueio da nossa inteligência, sabedoria, conhecimento, temor, porque ele dá uma visão, um entendimento lá do alto, do reino dos céus, do reino de Deus. E para que você saia daqui de baixo e comece a viver no reino lá do alto, o reino de Deus, você tem que deixar esse mundo, você tem que abrir mão do mundo. Não há como você querer combinar o reino do mundo com o reino de Deus. Não dá, é impossível. Mas as pessoas que são, as pessoas cabeçudas, desculpa lá a expressão, ou cascudas, a gente fala, mas poxa, mas e aí? E aquilo? Quer dizer, elas querem justificar o apego às coisas deste mundo. E aí, como é que elas vão ter a visão das coisas espirituais? Só o Espírito Santo para abrir o entendimento dessas pessoas, para que elas venham ter a visão da glória de Deus. Veja só, os discípulos de Jesus, aliás, André, chegou para Jesus e disse: Senhor, Jesus falava muito sobre o Pai que me enviou. Então, muitas pessoas não entendem. Também os discípulos não entendiam. Por que os discípulos, os apóstolos não entendiam? Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Eles tinham a presença física de Jesus, mas não a espiritual. Eles ainda pertenciam a este mundo. Só depois que eles receberam o Espírito Santo é que eles saíram deste mundo e passaram a viver no reino de Deus. E aí é que entra a ação do Espírito Santo. Então, André disse para Jesus: Senhor, em outras palavras, o Senhor fala tanto do Pai, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Aí Jesus disse para Filipe: Filipe, pelo amor da madrugada, rapaz, há tanto tempo eu tenho estado com vocês e vocês ainda não entenderam que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Aí é que eles ficaram mais embatucados.
E é natural. Eles tinham a presença do Jesus físico, o Jesus que comia, que bebia, o Jesus que tinha que defecar, o Jesus que tinha que urinar, o Jesus que tinha que descansar, o Jesus que tinha que dormir, o Jesus que tinha fome, o Jesus que tinha sede de água viva. Essa água que nós bebemos é o Jesus, Filho de Deus no homem. Por isso chamado Filho do Homem. Jesus explicou para ele: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aí os judeus ficaram com perguntinhas e outras perguntinhas, aqueles fariseus. E Jesus, então, lhes disse: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. E essa é a verdade, minha amiga e meu caro amigo. Isso aí contraria as religiões, as filosofias. Isso aí contraria todos os pensamentos do mundo. Então, muitas pessoas se agarram às suas religiões, inclusive a religião evangélica. Inclusive a religião evangélica. E enquanto estão apegadas à religião, elas estão apegadas ao mundo. Porque Deus não criou religião. Você sabia disso? A religião não é criação de Deus. Não é a vontade de Deus. Não é. Você vê que quem matou Jesus foram os religiosos. Quem condenou Jesus foram os religiosos. E esses religiosos eram de quem? Do mundo. Eram daqui de baixo. E eles estavam agarrados, atados ao reino deste mundo. Especialmente aqueles fariseus hipócritas, porque eles não queriam perder as regalias da sua religiosidade. Eles tinham benesses da religião. E por isso, e a religião é do mundo, é aqui de baixo. Não, Jesus é lá de cima. E quem segue Jesus é lá de cima também. Mas como que seguiu alguém que a gente não vê, não toca, não sente, não pega? Por isso, o Espírito Santo. Ele é quem nos guia em toda a verdade. É muito, muito forte isso. Tudo que Jesus falava para os discípulos, e eles ouviam, eles não entendiam. Os discípulos também depois perguntavam: Senhor, mas o que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? Pelo menos os discípulos eram humildes, os apóstolos eram humildes para chegar e perguntar: meu Senhor, o que é isso? O que é aquilo? Amiga e amigo, neste domingo, nós estamos fazendo um propósito. Tudo que eu mais quero. Esse é o domingo de tudo que eu mais quero. E tudo que você mais deseja querer, obviamente, é ser lá de cima. Porque quem está em cima pode ver os que estão embaixo. Mas quem está embaixo não pode ver os que estão em cima. Os que estão em cima são odiados, difamados, caluniados, perseguidos, injustiçados. Os que estão em cima sofrem toda forma de perseguição, de ódio, por conta dos que são daqui de baixo, que não conseguem entendê-los. Mas quem é lá de cima, quem tem o Espírito Santo, consegue entender aqueles que são daqui de baixo. E é por isso que Jesus disse
para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. O evangelho é a luz de Deus para as pessoas que estão nas trevas. Quando as pessoas leem o evangelho, entendem o evangelho, e o Espírito Santo, obviamente, ilumina, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo é a luz. Lembra que Jesus disse: eu sou, e não andará nas trevas? Por quê? Porque quando você segue Jesus, mas como é que eu posso seguir alguém que eu não vejo, não toco, não sinto, não pego? Como é que pode? Pois bem, minha amiga, meu amigo, a luz de Deus, a luz que ilumina a nossa mente, não é a luz secular, não é a luz do sol, não, das estrelas, não. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, quem tem uma visão inteligente, racional, sábia, busca as coisas lá do alto, ou busca especialmente a luz lá do alto, que ilumina a sua mente e faz-los ver então Jesus. Faz você, quando a pessoa recebe o Espírito Santo revela Jesus para a gente. E quando ele revela Jesus, ele revela o Pai. E quando ele revela o Pai, ele revela a si próprio. E a pessoa então fica satisfeita, feliz, satisfeita consigo mesma. Ela fica satisfeita, ela fica em paz. Ela não tem depressão, insônia, não tem problema de ansiedade, tristeza. Isso nunca mais vai existir, porque o Espírito Santo é o Espírito da alegria completa do Senhor Jesus em nós. Então, tudo que você mais deve desejar nessa vida é ter o Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito de Deus, minha amiga e meu amigo, você vai ser forte, resistente, inabalável. Você vai ser lá de cima, vai pertencer lá o reino dos céus, o reino de Deus. E você vai andar por cima deste mundo cruel, mau, perverso, nojento. Essa é a realidade. Quem está embaixo não consegue ver quem está lá em cima. Mas por isso Jesus disse: quando eu for para os discípulos, não vou deixá-los sós, não vou deixá-los órfãos. Não. Eu enviarei o outro Consolador. Jesus consolava os discípulos naquele momento ali, fisicamente. Mas quando ele subiu aos céus, ressuscitou, foi para a glória do Pai, então ele enviou o Espírito Santo. Eu enviarei o Espírito Santo. Eu vos enviarei o outro Consolador, que estará para sempre convosco. Não consigo, não ao seu lado, não em cima, não perto de você, mas dentro de vocês. Dentro de vocês. E ele, então, vai guiá-los em toda a verdade. Você vai saber o que deve e o que não deve fazer. Ele vai iluminar o seu entendimento na leitura bíblica. Ele vai dirigir, ele vai dar resposta. Pode ser que ele não te dê a resposta na hora, mas ele vai te dar a resposta no momento dele. É ele quem determina. Não somos nós. A gente pede coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, agora. Você pode receber agora, quer dizer, hoje mesmo, agora mesmo, você pode receber o Espírito Santo. Se ele achar em você um coração
voltado 100% para Ele, ou seja, para as coisas lá do alto. Porque se, enquanto você tiver essa ideia, ou pensamento, ou intenção de combinar o reino deste mundo com o reino de Deus, você vai ser uma pessoa religiosa e nunca vai ser uma pessoa de Deus. Nunca, enquanto pensar dessa forma. Porque a realidade nua e crua. A religião é coisa do mundo. Mas o que Jesus nos dá é o Espírito dele para nos guiar em toda a verdade. E ele nos guia de forma tal, quando você recebe o Espírito Santo, você não vai ficar perguntando, mas e isso aqui? E isso ali? Não. Você vai encontrar a resposta por si mesma nas Sagradas Escrituras. Você não precisa ficar dependendo do Bispo Macedo. Bispo, me responda isso, me responda aquilo. O que eu faço? Faço ou não faço? Não, você não vai ser assim. Você vai saber o que deve fazer e você vai fazer com fé e vai dar certo. Porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E quando ele nos guia em toda a verdade, ele também dá a segurança, ele dá certeza, ele dá coragem para você fazer o que tem que ser feito. Você não fica refém da opinião alheia, você não fica refém de internet, você não fica refém do seu coração, não, você não fica refém de pessoas, nem de coisas. Você está livre para viver de acordo com a vontade de Deus, porque Ele guia o seu pensamento. Olha, eu vou dizer para você, quando eu era jovem, 19 anos, eu pensava assim, eu pensava comigo, poxa, eu não sou tão pecador, eu ia na igreja, ouvia a palavra, e eu aceito Jesus como meu Salvador, meu Senhor, mas dentro da igreja, por causa do ambiente, que era um ambiente limpo, puro, um ambiente propício para que a gente desenvolvesse a fé. Mas eu estava dividido entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Eu queria Jesus como meu Senhor e Salvador. Tanto que eu muitas vezes entreguei a minha vida no altar. Muitas vezes me batizei nas águas, fui batizado nas águas. Mas, lá fora, eu cobiçava o mundo, aspirava o mundo. Eu desejava conquistar, eu sonhava em trabalhar, estudar, me formar, ser uma pessoa competente, capaz de ajudar outras pessoas e também ajudar a mim mesmo e construir a minha família, a minha casa, e etc, e etc, e etc. Quer dizer, na igreja eu tinha um pensamento para Deus, o pensamento do alto. Mas lá fora eu tinha um pensamento para com este mundo. E vivia assim, eu penso que uns 2 anos, entre um pé lá e outro cá. Na realidade, eu não estava com o pé lá em cima, eu estava com os 2 pés no mundo. Até que o Espírito Santo falou assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí, quando falou em alma, eu falei, não, aí não. Eu não quero ir para o inferno, eu tinha um pavor só em pensar no inferno, em ouvir falar do inferno. Eu não sabia o que era o inferno, mas eu sabia que o inferno era o inferno. Quando o Espírito Santo iluminou a minha mente com essa palavra, eu corri para Jesus. Aí sim, eu
deixei os meus sonhos seculares, os meus sonhos com respeito ao mundo, sonhos mundanos, e me agarrei aos sonhos de Deus. E o Espírito Santo, então, me revelou que eu era um tremendo pecador. Eu achava que não tinha tanto pecado, porque eu não roubava, eu não matava, eu não defraudava ninguém, tal. Mas eu era muito podre, tão sujo. Eu pude ver a minha desgraça. E quando eu vi, eu fiquei tão desesperado, porque eu vi o inferno. O Espírito Santo me mostrou o inferno, me revelou o inferno, e eu fiquei tão assustado, tão apavorado. E eu perguntei, quem pode me salvar? Então, ele me mostrou Jesus, meu filho. Só Jesus pode salvar você, minha amiga, salvar a sua alma. Só Jesus pode transportar você do reino daqui de baixo para o reino lá do alto, o reino celestial. E por isso, esse domingo, nós estaremos nessa campanha do tudo que eu mais quero, porque Jesus promete, ele disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Então você vai ter o direito de pedir tudo. Agora, o tudo que Deus quer te dar é o Espírito Santo. Não há nada melhor e maior que Deus queira fazer conosco que não seja o Espírito Santo. Não há nada mais grandioso, glorioso, poderoso do que o Espírito de Deus. É o tudo de Deus, é o tudo de Deus. Mas, para que você receba, você tem que oferecer o tudo seu, inclusive o mundo que você carrega dentro do coração. É isso aí, minha amiga. É tudo ou nada. Ou vai ou racha. Ou é ou não é. Olha que Jesus chega ao ponto de dizer assim, olha, se você ama seu pai, sua mãe, seus filhos, enfim, mais do que a mim, você não é digno de mim. Então ele tem que ser o primeiro. Se ele não for o primeiro na sua vida, ele não vai fazer parte dela. Então, por isso que muita gente não recebe o Espírito Santo, porque elas têm, às vezes, não tem muito, mas tem, sei lá, 1% de amor por esse mundo. E aí fica difícil, porque 1% desse mundo e 100% é a mesma coisa para Deus. Ou você dá tudo de si, toda a sua vida, primeiro ele, que aí o primeiro grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, de todo o seu pensamento, quer dizer, todo. Se você quer receber o tudo de Deus, se você quer ser galardoado, presenteado, contemplado com o Espírito Santo neste domingo, vá com sede para dar tudo de si. Todo o seu eu, sua vontade, suas cobiças, todo o mundinho que você carrega aí dentro de si. Toda sujeira, tudo que você tem feito de errado, vá preparado para colocar tudo no altar. E aí, do altar, vai descer tudo que você mais quer, que é o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu comigo. E eu prego o Evangelho, eu ensino, eu procuro dar para as pessoas aquilo que Deus me tem dado. E é isso que eu oro. Eu oro para Deus por você. Oh, meu Deus, me ensina, porque eu não sei como. Me ensina a dar para as pessoas aquilo que o Senhor me tem dado. Tudo! Eu quero que elas tenham mais do que eu. Mais do que eu, porque o Espírito Santo para mim já é suficiente. Graças a Deus. O Espírito de Deus já é suficiente. Graças a Deus, eu já estou satisfeita. Muito satisfeito. Aleluia, graças a Deus. Mas Deus
continua prometendo: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vá preparado para receber o tudo de Deus, porque o tudo de Deus, o melhor de Deus, Deus não tem nada melhor do que a sua própria pessoa, o Espírito Santo, para nos dar. Aleluia. Vai arrebentar este domingo. Vá preparado. Algumas pessoas estão perguntando: bispo, eu devo fazer jejum? Eu não posso, eu tomo remédio, eu faço isso. Faça aquilo que você pode fazer. Aquilo que você não pode fazer, não faça. Então, você não pode ficar em jejum de manhã, não tem problema. Faça sem o jejum de comida. Mas você pode fazer o jejum de pensamento, jejum de informações. Isso todo mundo pode fazer. É ou não é? Você não vive das informações desse mundo. Não é? O seu corpo não precisa das informações desse mundo, dos entretenimentos desse mundo, da internet desse mundo, das redes sociais desse mundo. O seu corpo precisa, sim, de alimento sólido. Não é? É ou não é? Eu sei, eu entendo. Então, o que você pode fazer, você faça. Mas o que você fizer, faça com todas as suas forças, de todo o seu coração. Deixa tudo que este mundo oferece de lado e mergulhe nessas promessas de Deus, porque esse domingo é o domingo do tudo o que eu mais quero. Tudo o que eu mais quero é ter Deus dentro de mim. E quando você o tem dentro de si, você tem que arrebentar, porque não há como não arrebentar tendo aquele que arrebenta, que é o próprio Deus dentro de nós. Aleluia, graças a Deus. Já pensou? Deus é Espírito, Ele está buscando pessoas, instrumentos, Ele está buscando vasos de barro humilde, barro mesmo, para que Ele possa fazer morada e desse barro, então, Ele ser glorificado, santificado o seu nome nesse barro. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Esse domingo é o domingo do tudo que eu mais quero, é o Espírito Santo. Se você vai com a cobiça de outra coisa, então é melhor que nem vá, porque você vai se decepcionar, porque o que Jesus promete aqui é o Espírito Santo. E se você busca o tudo deste mundo, você pode até ter o tudo deste mundo, mas você vai se arrebentar com tudo deste mundo. Essa é a realidade. Deus abençoe então a todos. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.